Obrigado, meu irmão. Jesus abençoe. A palavra está com o pastor Jorge. Aleluia. Desejo a todos a paz do Senhor. Desejo a todos a paz do Senhor. Jesus está aqui, meu irmão. Ele mesmo prometeu que aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E nessa noite eu quero liberar uma palavra de vida para você que está aqui na nave da igreja, no santuário, no templo, e para você que está conectado conosco no canal, em tempo real, ou você que está assistindo depois. Com certeza Deus tem uma palavra para você e para todos nós. É bom estar na presença de Deus. É bom louvar a Deus. O culto das crianças, as crianças vão ter um momento dela. Pode se dirigir lá para a sala, as crianças. Louvado seja Deus. A igreja séria, irmãos, cuida de todas as faixas etárias. Da criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. E essa igreja tem essa visão. Essa igreja tem a visão de cuidar de todas as faixas etárias. Que Deus possa abençoar grandemente as crianças em nome de Jesus de Nazaré. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 42. Se você está com Bíblia na mão aí, no seu iPad, no seu celular, você pode consultar. Quem achou, diga: Deus é bom. Pai, o Senhor é muito bom. Nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. Obrigado por cantarmos, louvarmos. E a nossa oração é que o Senhor receba os nossos louvores. Agora eu vou pregar a tua palavra para o teu povo. Eu vou pregar para a tua igreja. E eu tenho consciência que eu sou barro, pó e nada mais do que isso, Pai. Eu preciso da tua graça, do teu toque, do teu espírito, me conduzindo para edificar o teu povo e abençoar o teu povo. Eu te imploro, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Eu já te dou a honra, a glória e o louvor no nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim: Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espiga verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei eu por isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Diga comigo: conforme a palavra do Senhor. Esse é o tema que eu quero pregar nessa noite. Andando conforme a palavra. Andando conforme a palavra. Deus, Ele é um Deus bom, justo, fiel, verdadeiro, gracioso, bondoso. E Ele nos deu o maior presente que a gente pode ter aqui na terra. Ele nos deu a sua palavra. Deus, Ele quer que seu povo ande no trilho da sua palavra, porque quem anda na palavra não tropeça, quem anda na palavra tem edificação, quem anda na palavra tem encorajamento, quem anda na palavra tem consolo. Deus, Ele zela pela sua palavra. Ele disse para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus, Ele tem um zelo pela sua palavra, e ao nos dar a sua palavra,
ele espera que nós também tenhamos este mesmo zelo. Deus, ele tem um plano comigo e com você, e o plano de Deus, ele é efetivado, ele é concretizado, principalmente quando a gente anda na palavra. O texto diz que um servo do profeta Eliseu chegou com 5 pães da primícia, e ele olhou para o cenário de 100 homens e viu incompatibilidade de 20 pães, dá para 100 homens. Eliseu olhou para ele, olhou para os pães, olhou para os homens e disse: dá-lhe de comer. Ele disse: Senhor, como eu farei isso? Eu dar a ele de comer, sendo que eu tenho 20 pães e nós temos 100 homens, a conta não fecha, a conta não bate. Aí o profeta Eliseu disse: dá-lhe de comer, assim diz o Senhor, conforme a palavra. A Bíblia diz que ele dissera: eles vão comer e ainda vai sobrar. E foi dito e certo, como diz o baiano, eles comeram e ainda sobrou pão. E a Bíblia diz: conforme a palavra do Senhor. Isso tem um paralelo com o Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 27 por aí, quando Jesus, ele pega 5 pães, 2 peixinhos e alimenta uma multidão de 5.000 homens. É claro que o milagre realizado por Jesus tem uma proporção maior, mas tem uma conexão com esse texto. O milagre que Eliseu revelou, efetivou pela palavra do Senhor, sobrou, dando 20 pães a 100 homens. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 homens e também sobrou. E isso nos ensina que quando Deus libera, quando Deus dá, é de forma recalcada, transbordante, sacudida, sem medida, e Ele tem de sobra. Por isso eu quero lhe dizer, se porventura alguma área da sua vida precisa do toque de Deus, eu estou aqui nessa noite para lhe dizer: Deus vai tocar e ainda vai te surpreender no nome de Jesus. Aleluia! E eu aprendo algumas lições. Primeiro, a palavra de Deus é maior e mais profunda que nossa fome espiritual, existencial e física. A palavra de Deus é muito maior, muito mais profunda do que a nossa fome espiritual, a nossa fome existencial e a nossa fome física. A palavra de Deus, ela pode suprir as nossas necessidades. Por isso, Jesus disse na cara do diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Segundo, a palavra de Deus e o Deus da palavra sacia a nossa fome espiritual através de Jesus, o pão da vida. Ei, todo homem tem uma fome na alma. Todo ser humano tem uma fome no espírito, seja famoso, seja do anonimato, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja homem, seja mulher. Todo ser humano tem fome na alma, e essa fome na alma só Jesus pode satisfazer. Por isso, Jesus se apresenta como o pão da vida. E esse texto que mostra Eliseu dando os homens de comer do pão, aponta para Jesus, que mata a nossa fome espiritual. Terceiro, a palavra de Deus é um alimento inesgotável, que precisamos compartilhar com os famintos. Ei, o mundo está em guerra. Ucrânia, Rússia, Israel, palestinos, nas grandes capitais, nas favelas, nos morros, morre gente praticamente diariamente, gente sofrendo, gente angustiada, gente depressiva, ansiosa, gente perdida. A gente olha para o mundo e a gente vê o mundo faminto, precisando do alimento espiritual, do pão espiritual, precisando da palavra de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que Eliseu,
ele nos ensina a andar na palavra, vencer as nossas lutas, ter suprida as nossas necessidades e viver em comunhão com Deus. O que é que Eliseu nos ensina? Primeiro, o profeta Eliseu andava conforme a palavra na dimensão da revelação. Vou repetir. O profeta Eliseu andava conforme a palavra na dimensão da revelação. Se você pegar esse texto, Eliseu ele tem uma revelação da palavra, por isso que ele não se perturba, não se assusta diante de um quadro que tinha 20 pães para 100 homens, e pela revelação ele diz, dá-lhes de comer. O moço ficou sem entender e disse, como pode? 20 pães para 100 homens, a conta não bate. Só que Eliseu tinha revelação. E aí Eliseu, no versículo 42, pela revelação, ele diz, dá-lhes de comer. O que eu aprendo, meu irmão? A Bíblia, a palavra de Deus, e o Deus da palavra, Deus é um Deus de revelação. Temos em Deus a revelação encarnada, que é Jesus, e temos em Deus a revelação canonizada, que é a Escritura. A revelação encarnada, você pode pegar em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, quando diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo, Jesus, Cristo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 14 desse mesmo contexto diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o Verbo, o Logos, a palavra, a revelação. Jesus é a revelação que se tornou carne, encarnada. Ele se fez gente como a gente para salvar a gente. E ele, uma vez se tornado gente, ele revela quem Deus é e revela como o homem deve ser. Por isso, nós devemos nos apegar a Cristo, porque Cristo é a revelação mais profunda de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele, quem? Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Jesus não se parece Deus, Jesus é Deus encarnado, é Deus revelado. E nós temos também a revelação canonizada, que é os livros de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. No Pentateuco do Antigo Testamento, nós temos revelação de Jesus. Nos livros históricos do Antigo Testamento, que são 12, temos a revelação de Jesus. Nos 5 livros poéticos de Jó a Cantares, temos a revelação de Jesus. Nos livros proféticos, que são 17, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, temos a revelação de Jesus. No Novo Testamento, Jesus, ele se sobressai mais ainda. Vem os 4 evangelhos, que são os livros biográficos. Nós temos a revelação de Jesus. Nós temos Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Nós temos Jesus como centro, cabeça da igreja. Nós temos 13 cartas apostólicas escritas por Paulo. Nós temos a revelação de Jesus. Nós temos as 5 cartas gerais de Tiago,
a Judas, nós temos a revelação de Jesus. E em Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Nós temos Jesus como alfa, ômega, princípio e fim, aquele que era, que é e que voltará, o Todo-Poderoso, aleluia. Jesus, ele é a revelação do Deus Todo-Poderoso. É nele que a gente encontra salvação, é nele que a gente encontra perdão, é nele que a gente encontra justificação, é nele que a gente encontra santificação, e é nele que a gente vai experimentar no céu glorificação, porque Deus vela pela sua palavra. Os profetas do Antigo Testamento, quando iam profetizar, eles diziam: assim diz o Senhor. Mas quando Jesus veio, Jesus não disse: assim diz o Senhor. Jesus disse: em verdade vos digo. Por quê? Porque ele era o próprio Deus. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Se apega à palavra, meu irmão. Se apega à palavra, minha irmã. Porque nós estamos vivendo os dias que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A gente precisa se firmar na palavra. Segundo, o profeta Eliseu andava conforme a palavra na dimensão da iluminação. Ele andava na dimensão da revelação e ele andava na dimensão da iluminação. A revelação precede a iluminação. O que é que você quer dizer com isso, George? Que a Bíblia e Cristo, que é a revelação de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação registrada. Deus inspirou homens santos para escrever a Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para educação, para corrigir, para redarguir todo homem na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: não por nós mesmos ou por homem algum tenha-se a autorrevelação, mas homens santos da parte de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveram o que nós temos como palavra de Deus, a revelação. Então, preste atenção, tem 3 dimensões aqui: revelação, inspiração e iluminação. A revelação é Deus se dando a conhecer. Eles, num ato de auto se revelar, ele se deixa conhecer, ele abre a cortina, porque a palavra revelação tem essa ideia de descortinar e mostrar o que está por detrás da cortina. Como a gente não temos por nós mesmos capacidade de conhecer a Deus, Deus então, por amor, se revelou. E para alcançar as gerações, ele registrou. Para registrar, que é a Bíblia, ele inspirou aos homens da parte de Deus escrever e registrar. Quando a gente vai ler, a gente recebe iluminação para entender a revelação que foi escrita por inspiração. Agora, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, o cânon, está fechado. Não tem mais profeta tal, pastor tal, para escrever um livro e colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Porque a Bíblia é superior a todos os livros. Rui Barbosa disse o seguinte:
Se colocar embaixo a Bíblia de todos os livros, ela sustenta todos os livros. Se colocar em cima, ela é superior do que todos os livros. Se colocar no meio, ela dá equilíbrio a todos os livros. Porque a Bíblia não é só um livro de informação. A Bíblia é um livro de transformação. Por isso, quem ler as Escrituras, quem medita nas Escrituras, vai ter iluminação do futuro e da eternidade. Olhe bem, o salmista no Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus na criação disse: haja luz, e houve luz. A palavra, a verbalização, o haja de Deus fez com que a luz surgisse e brotasse do seu ser. O próprio Jesus, quando esteve na terra, em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Nós temos então a revelação de que quem anda na palavra é iluminado para vislumbrar um futuro de vitória e vislumbrar uma eternidade de uma vida sem fim com Deus e os seus santos anjos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando uma pessoa, uma família, uma igreja, uma nação descarta a Bíblia, a gente pode prever o futuro. Vai ser caos, derrota e bancarrota. Quando, se não me engano, em 2002, que aquele terrorista entrou no avião e atacou as duas torres gêmeas do World Trade Center, e aquelas duas torres caíram, o pessoal da América perguntou onde estava Deus. Billy Graham disse: ele está nos enfermeiros, ajudando as pessoas, nos médicos, ajudando as pessoas, e está no mesmo lugar onde sempre esteve. Só que a América abandonou Deus, tirou a Bíblia das escolas, tirou a autoridade dos pais, e com um movimento de política, de liberalismo, liberando muitas coisas que não agradam a Deus, a América está dando as costas para Deus. E a América foi uma nação fundamentada na palavra. É por isso que eles são prósperos e caminharam em prosperidade por muito tempo. Mas, segundo os entendidos, a América tem andado em um colapso de decadência moral, espiritual, político, e vive em uma situação porque tem abandonado a palavra. Mas quando uma pessoa, quando uma família, quando uma igreja, quando uma nação busca a Deus, se volta para Deus e fica firme na palavra, a gente também sabe o futuro. Será um futuro de vitória, de bênção, de paz, de reconciliação, de graça e de bondade. Porque o Salmo 1 nos garante da parte de Deus: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, meu irmão, minha irmã, se você está em Jesus, se você está na palavra, está passando por luta, por dificuldade, mas está na palavra, fica firme, persevera, sua vitória vai chegar no nome de Jesus. Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus diz para Josué: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções da mente e do coração. A palavra vai onde o marido não vai, a esposa não vai, o filho não vai, o pai não vai, o pastor não vai, o psicólogo não vai, o psiquiatra não vai. A palavra de Deus vai nas dimensões aonde toca espírito, alma, mente e coração, e gera uma fé para a gente ficar firme no meio da tempestade. Ei, Deus quer que você se apegue à palavra. Deus quer que você viva na palavra. Deus quer que você tenha conhecimento dele. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar à sua família. Deus quer encher sua família e sua vida de paz. Deus quer te encher a sua vida da pacificação que vem pelo Espírito Santo. Paz não é ausência de guerra. Paz é a presença de Deus. E nós cantamos aqui: vem encher esse lugar, vem encher esse lugar. E quando a gente canta uma canção como essa, não é encher esse ambiente de bloco, cimento. Deus pode se manifestar aqui dentro, mas é Deus encher aqui dentro de você, é Deus encher sua alma, é Deus encher seu coração de uma paz que não tem demônio no inferno, não tem homem na terra para roubar o que Ele tem para você. Deus, Ele tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um plano com essa igreja. Deus tem um plano com essa cidade. A gente precisa se voltar para Deus. A gente precisa se voltar à palavra, porque Deus tem planos de paz. Quando a gente recebe a iluminação do futuro, a gente toma posse da palavra de Jeremias 29:11 ao versículo 14. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamento tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Ei, meu irmão, minha irmã, o segredo do futuro não está naqueles que leem as mãos, nos adivinham. O segredo do futuro não está nos búzios. O segredo do futuro não está nas cartas, porque eles não sabem nem o futuro deles mesmos. O segredo do futuro está em Deus. O segredo do futuro está na palavra de Deus. O segredo do futuro está em Jesus Cristo de Nazaré. Nele a gente pode caminhar sem superstição, sem crendice, sem qualquer tipo de religiosidade. Tem gente, quando fala alguma coisa, sente um arrepio e bate 3 vezes na madeira. Lá ele. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tenha medo de nada. Se tu tem Jesus, não tem medo não precisa ter medo de urucubaca, de macumba, olho gordo, olho grande, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Tancarrua, seja o demônio que for, não precisa ter medo. Se você tem Jesus, você pode dizer como está em João nessa palavra: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Fica firme. Está passando por luta? Fica firme. Está passando por um tempo de bonança? Celebre. Está passando por um tempo de dor? Transforme em louvor. Está passando por uma provação? Transforme em adoração. Deus vai visitar você com bondade. Ele tem planos de paz para você. Quando a gente toma posse disso, a ansiedade vai embora. O medo vai embora. A preocupação vai embora. E a gente fica firme com Jesus. Terceiro, o profeta Eliseu andava com a palavra, andava na palavra, conforme a constatação. Primeiro, ele andava na dimensão da revelação, andava na dimensão da iluminação, e terceiro, andou na dimensão da constatação. Olha o que o texto diz.
2 Reis 4:42. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes e alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Ele teve aqui uma revelação que até então o pessoal não tinha tido. Versículo 43. Porém seu servo lhe disse: como eu hei de pôr diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor. Aí ele já teve, além da revelação, a iluminação. Comerão e sobejará. Versículo 44. Então lhe pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Constatação. Preste atenção. A revelação a gente recebe. A iluminação a gente busca. A constatação a gente experimenta e vive. Jesus disse: se você quiser saber se essa palavra é a verdade, é só praticar. Quando eu e você pratica o evangelho, pratica a palavra, a gente constata que é verdade. É uma verdade da qual a gente pode se firmar. E aí a constatação vem com fé e a constatação vem com obediência. Se você quer ver a palavra de Deus funcionar na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu empreendimento, na sua escola, na sua faculdade, se você quer ver a palavra de Deus, e eu quero, se nós quisermos ver a palavra funcionar no dia a dia, é só praticar pela fé e pela obediência. Nós vamos ver, meu irmão, que andar com Deus é uma questão de fé. João capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele é o pão. Ele se revelou como, por uma metáfora, dizendo que é o pão, como diz que é a água viva. Ele diz que é o caminho, verdade e a vida. Ele diz que é a videira verdadeira. Ele diz que ele é a porta. Ele diz que ele é o bom pastor. Ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. E quando ele diz eu sou o pão, ele está dizendo: se alimente de mim. E quando a gente se alimenta de Jesus, a gente ganha força e fé para obedecer e andar com confiança. Porque Romanos capítulo 17 vai dizer, 14, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, lê a palavra, medita na palavra, Deus gera fé dentro de você. Você cresce em fé. E Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Versículo 3: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados por Deus. Logo, a gente precisa ter uma fé que pensa e uma razão que crê. A gente tem que ter uma fé inteligente, uma fé no caráter de Deus, uma fé na palavra de Deus, uma fé na revelação, na iluminação, para experimentar uma constatação. E aí, quando a pessoa crê, ele começa a experimentar as promessas da Bíblia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, e você vê Deus salvando teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe. Quando você vê Deus agindo na sua casa de forma sobrenatural. A Bíblia nos ensina a gente andar na fé conforme Jesus ensinou, harmonizando a presença dele e a palavra dele. João 7, 37 a 39. Disse Jesus: quem tem sede, venha a mim e beba. Como aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Disse ele:
se referindo com isso sobre o Espírito Santo, que naquele momento ainda não fora dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Jesus está dizendo que quando a gente crê nele, conforme as Escrituras, do nosso interior flui rios de águas vivas, que é a presença do Espírito Santo. E quando a gente anda na palavra, a gente constata que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, o Espírito Santo não é uma questão cósmica, o Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar comigo e contigo. E eu tenho uma boa notícia para te dar: o Espírito Santo é o teu melhor amigo. O Espírito Santo quer te fazer uma pessoa plena, uma pessoa cheia da graça. O Espírito Santo quer conduzir você por pastos verdejantes. O Espírito Santo quer guiar eu e você na palavra inerrante do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele quer nos iluminar a palavra para a gente andar na luz. O Espírito Santo quer gerar dentro de nós fé. George Miller disse o seguinte: quando chega a ansiedade, a fé vai embora. Mas quando a fé chega, é a ansiedade que tem que sair. Ei, eu não sei se você está vivendo dias de ansiedade, mas Deus está dizendo para você: tenha fé, confiança, creia. A fé pela palavra é maior do que a ansiedade, porque o Deus da palavra é maior do que o teu problema. Deus, ele quer se revelar para você mais e mais. Não pense que você conhece tudo sobre Deus. Eu não sei tudo sobre Deus. Não tem pastor que sabe tudo sobre Deus. Não tem teólogo que sabe tudo sobre Deus. O pastor Ariovaldo Ramos disse uma coisa interessante: os verdadeiros adoradores não sabem tudo sobre Deus. Os verdadeiros adoradores caminham com Deus. E quanto mais caminham com Deus, mais descobre que de Deus não sabe nada. Porque Deus é grande, Deus é absurdo, Deus é maior do que o oceano, Deus é maior do que o universo, Deus é maior do que os multiversos, Deus é maior do que o sol, a lua e as estrelas, Deus é maior do que os anjos, Deus é maior do que qualquer homem, qualquer governo, qualquer partido político, Deus é maior do que qualquer pensamento filosófico, Deus é maior do que qualquer religião. E Deus está falando: você pode andar na minha presença e ter a constatação de que eu te amo, eu tenho o melhor para você, eu tenho vitória para você, eu tenho paz para você, eu tenho revelação para você, eu tenho iluminação para você, diz o Senhor. Deus tem graça para você. Baixe sua cabeça. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Você pode constatar que Deus te ama, apesar das lutas e da dificuldade, você obedecendo e crendo. É você crendo em Deus, é você confiando em Deus, é você colocando a sua vida nas mãos de Deus, que você vai ter vitória. Eu não quero lhe chamar aqui na frente, mas eu queria lhe fazer um desafio. Se Deus falou com você e você diz: George, eu preciso me apegar mais à palavra de Deus e constatar esse poder que transforma, esse poder que perdoa, esse poder que limpa, esse poder que cura, esse poder que sana, esse poder que salva. E eu quero para a minha salvação, eu quero para a minha casa a bênção, eu quero para a minha casa o livramento, eu quero para a minha família a intervenção divina, e eu quero para a minha vida uma vida cheia do Espírito Santo. Não precisa vir aqui na frente não, mas se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você diz: é comigo, George, eu quero diante de Deus colocar minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos. Não tenha medo de viver essa semana. Deus está dizendo para alguém aqui: lança fora esse medo, confia no meu amor, porque você não vai morrer e você não vai experimentar derrota. Pela fé,
você pode experimentar a vitória que Deus tem para você. Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja. Tu conheces cada um. Se alguém entrou aqui com pensamento de suicídio, eu repreendo esse espírito agora em nome de Jesus. Eu te imploro, Pai, enche essa pessoa de paz, enche essa pessoa de confiança, e toda ansiedade, todo medo, toda perturbação, caia por terra agora em nome de Jesus. Libera a vida, libera a graça, libera a misericórdia, libera o teu toque. Recebe o toque de Jesus agora. Aonde você está aí, recebe o toque de Jesus. Agradeça a Deus porque Ele está te tocando aí do seu lado, e Ele está liberando o que você precisa. Deus está desfazendo o laço, quebrando o arco, desmiuçando a penha. Deus está agora estabelecendo na sua frente a justiça dele, banhada de perdão para você. Recebe o perdão de Deus. Esse sentimento de culpa caia por terra agora em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha culpa. Se você confessou, Deus já lhe perdoou. O que vem de acusação não é Deus, é o diabo. Mas o diabo está sendo derrotado agora contra você em nome de Jesus. Recebe vida, paz e bondade no nome de Jesus. Deus abençoe. Senta um pouquinho. Paulo, faça favor, presbítero Paulo. Presbítero Paulo tem alguns avisos para dar. Eu falei com o Micael mais cedo, ele já está no Maranhão. Vamos continuar orando por ele, viu? Chegou bem, graças a Deus. O presbítero Paulo tem alguns avisos aqui. Irmãos, bênção, né? Que palavra, né? Palavra para a gente guardar no nosso coração e ficar firme na palavra. Se nós queremos mudança, temos que ficar firme.